Informe do Trabalhador. Olá, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro-NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Vivemos uma desigualdade absurda no Brasil. Uma pequena parte da população desfruta das riquezas, enquanto a maioria do povo brasileiro vive em difíceis condições. A justiça tributária precisa ser feita e o projeto de lei que deixará livre de pagamento de imposto de renda quem tem renda mensal até R$ 5.000 por mês pode fazer a diferença nesse cenário. Uma justiça que pode reduzir as desigualdades, que pode fazer com que as pessoas de menor renda e a classe média brasileira possam ter uma capacidade de consumo maior, uma capacidade de viver melhor a sua vida. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro-NF. Se o seu plano de saúde não combina mais com você, venha para a Unimed Campos e garanta condições especiais para portabilidade. Quando o assunto é saúde, sua família ou sua empresa merecem o melhor. A Unimed Campos conta com planos de abrangências regionais, estaduais e nacionais e oferece uma estrutura própria que não para de crescer em tamanho e qualidade. Fale agora com nossa equipe de vendas e aproveite essa oportunidade exclusiva. Unimed Campos. Pode contar. Sete horas e 51 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, e você pode conferir este programa em podcast daqui a pouco, tem reprise na Plena TV, em todos os canais, para você acompanhar esse conteúdo, claro, sempre, né, na melhor hora do dia para você. Agora são 7 horas e 51 minutos, programa de hoje com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando, recebendo aqui dois convidados, o Orlando Tomé, que é estrategista político, é articulista do Correio Brasiliense e é botafoguense. Já falamos aqui de Libertadores, Campeonato Brasileiro, e por isso a referência aí dos seus clubes, como é o caso do Roberto Dutra, pós-doutorando na Alemanha, ele está na Alemanha agora, fala ao vivo com a gente aqui, é professor da UENF e é flamenguista, que vai muito bem, obrigado, nesse Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Mas agora a chave vira para a gente falar de política de eleição e a gente começa com o protagonismo, mais uma vez, de, agora no caso, dois, né, Campos que sempre exporta aí os seus políticos, inclusive nessa questão estadual, já tivemos dois governadores recentemente, né, nessa nova fase aí do estado, e temos dois protagonistas hoje, o Vladimir, que é o atual prefeito de Campos, filho dos ex-governadores Rosinha e Garotinho, é tido em alguns momentos como a noiva preferida, tanto para Eduardo Paes, que hoje lidera essas pesquisas, quanto para o Washington Reis, que apesar de impossibilitado de ser candidato por uma ação judicial ambiental, o Vladimir segue sendo aí paquerado por essas lideranças e é um líder aqui da região. E o outro é o atual presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar, que, né, todo mundo sabe da sua habilidade para fazer o alinhamento político, né, essa estratégia que ele tem é extraordinária, ele tem essa habilidade muito bem, tanto que chegou à presidência da Assembleia Legislativa, mas muito mais do que chegar à presidência da Assembleia Legislativa, ele se reelege com 100% dos votos dos seus companheiros, ou seja, dos 70 deputados ele teve
né, os 70 votos, os 69, claro, o dele também, então 70 votos, pela primeira vez na história dessa Assembleia Legislativa, que tinha tido antes o Sérgio Cabral, até reeleito também, e que depois virou governador, e com isso, a sua aliança também com o Castro o colocou como governador, né? E, claro, lembrando aquela do Pampolha, em que ele conseguiu, junto com o Castro, colocar o Pampolha no Tribunal de Contas do Estado, tudo muito bem aliado. Aí surge, como lembra sempre aqui, o Sandoval Quaresma na história. Rodrigo assume o governo provisoriamente numa viagem de Castro e do nada ele manda embora o secretário estadual de transporte, que é nada mais nada menos que o maior aliado de Bolsonaro dentro daquele governo ali, ou pelo menos o de maior confiança, que é o Washington Reis. E aí, amigo, desandou tudo. Como dizia Sandoval Quaresma na escolinha do professor Raimundo, eu estava indo também, né? Uma referência que a Luísa faz. E, de fato, houve até tentativa depois aqui numa reunião em Búzios com o Flávio de tentar reatar esse nó aí, mas não deu. Não, né? Não foi possível. O Bacelar não voltou atrás e aí fica essa história. Hoje ele já não tem mais o apoio dos bolsonaros. Como que vocês veem, eu vou começar agora pelo Roberto, esse protagonismo, esse ensaio e o dilema dos dois também não ficarem sem mandato, porque político sem mandato, já dizia Zezé Barbosa, o capim cresce na frente da casa. Como que você vê esse protagonismo, meu caro Roberto? Cláudio, eu acho que o protagonismo de Rodrigo é o protagonismo de uma habilidade exímia, né, de negociação política nos bastidores, né? Conseguiu ser eleito presidente da Alerj com voto de deputados do PSOL, né? O PT já estava como se diz, no gato já, mas o PSOL ele conseguiu até 100% mesmo, e conseguiu, até um certo momento deste ano, a palavra do grupo Bolsonaro, que daria o apoio a ele, enfim. Conseguiu tudo que vocês descreveram aí, tirar o vice da frente. Agora, o que falta a ele é justamente ser um político das ruas, um político do voto, um político que tenha apelo popular, né? Para ganhar ele nunca venceu uma eleição para um cargo executivo. Isso em si não é um indicador de que falta apelo popular. Sérgio Cabral foi direto da Alerj para o governo. Mas, do meu ponto de vista, eu tenho a impressão de que Rodrigo acredita que, negociando nos bastidores, ele vai conseguir viabilizar a candidatura dele. Só que não é assim. Na conta dos políticos entra o voto, né? Por que Bolsonaro vai fazer tanto sacrifício, comprar tanta briga por um candidato que não chega aos 2 dígitos, né? Então, eu acho que o dilema de Rodrigo é esse. Tem bastidor, mas falta apelo popular, né? E isso, já claro, no período pré-eleitoral, pode inviabilizar a sua candidatura numa situação onde o bolsonarismo está meio acuado e precisando de aliados fora do grupo mais estreito, e aliados com peso político, não só em bastidor, mas com peso eleitoral, coisa que, aparentemente, o Washington Reis tem até um pouco mais que ele. Não sei como é que estão as pesquisas. As pesquisas mostram uma diferença grande entre os dois. Vocês podem me corrigir aí. Orlando? Não, o Bacelar, qual é o momento que ele recebe uma oportunidade e aproveita com muita sagacidade e competência? É quando o André Siciliano, então presidente da Alerj, o articula para que ele fosse o relator do processo de impedimento do Witzel. Ali o Bacelar, em termos dos pares intracorpores, ele cresceu muito, porque ele demonstrou, como disse o Roberto, uma enorme capacidade de articulação e
de fazer aquilo que se esperava. Quando o siciliano o colocou nessa condição, era para justamente tirar o Witzel do governo, né? E ele fez isso. A condução dele permitiu o impedimento do Witzel, e porque na ocasião havia já uma especulação do próprio siciliano vir a assumir o governo como presidente da Alerj, com possível extensão do impedimento para o então vice Cláudio Castro, o que acabou não acontecendo. Cláudio Castro assumiu o governo e o primeiro final de mandato foi um mandato herdado, mas justiça seja feita, na eleição de 2022, Cláudio Castro teve um desempenho eleitoral espetacular. Foi reeleito no primeiro turno com uma votação gigantesca, se consolidando como um ator político no estado do Rio de Janeiro que não tinha ainda se revelado no final do seu primeiro mandato, no mandato de complemento do Witzel. O Bacelar, como disse muito bem o Roberto, essa capacidade de articulação, ela, na minha opinião, ela sofreu um resvalo no momento em que ele se deixa levar por uma ação mais truculenta, que foi esse caso do Washington. Ele quis, na minha opinião, independente de outros motivos não evidentes, mas ele quis mandar um recado. Quer dizer, eu no governo vou ser assim. Só que não combinou com os russos, né? Ele fez isso atropelando, né? Ao exonerar o Washington Reis. E aí conseguiu, num movimento mal calculado, conseguiu perder o apoio da família Bolsonaro, obrigou o Cláudio Castro a recuar no seu movimento. O Cláudio Castro já tinha declarado publicamente que o Bacelar era o seu candidato à sucessão, né? E aí, hoje, o cenário para o Bacelar me parece muito difícil. Eu diria que ele tem eu vejo duas possibilidades para ele a preço de hoje, né? Política no Brasil, ela muda muito rapidamente, mas a preço de hoje eu vejo dois cenários possíveis para o Bacelar: ser candidato à reeleição como deputado estadual ou negociar a ocupação de uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, a exemplo do que aconteceu com Pampolha. Esse movimento também está associado ao que nós temos visto em algumas notícias de colunas políticas, de que o PL aqui no estado do Rio de Janeiro e o PL nacional sob a liderança do Valdemar Costa Neto não exclui a possibilidade de um acordo com o Eduardo Paes. Seja um acordo formal, com a indicação do vice, seja um acordo informal, em que o Paes teria o apoio, mas não seria uma coligação formalizada. Isso cria mais dificuldades ainda para o Bacelar. Então, e você vê que o Eduardo Paes, nos últimos tempos, tem feito sinalizações muito claras para lideranças no cenário, no espectro político mais à direita e mais próximas do bolsonarismo. Sinais positivos, né? Haja vista a última declaração dele elogiando publicamente o Malafaia e fazendo questão de que fosse gravado esse elogio. Então, eu acho que o cenário para o Bacelar é um cenário difícil. E no caso do Vladimir, eu acho que o Vladimir, corretamente, está jogando parado. Como se diz no futebol, já que discutimos no primeiro bloco futebol, né? Ele está jogando parado. Ele é realmente uma noiva cobiçada. Ele não precisa fazer nada nesse momento. Ele pode, inclusive, concluir o mandato dele de prefeito. Então, eu acho que nesse cenário de Campos, especificamente, com as duas principais lideranças da cidade, eu acho que quem está numa situação mais difícil, em termos da perspectiva de crescimento político, é o Bacelar, por conta de tudo isso que falei aqui. Eu queria colocar só alguns pontos. Primeiro, assim, Rodrigo, ele não tinha a promessa de apoio de Bolsonaro, ele tinha
acordo para se firmar lá na frente, né? Ele se encontra com o Bolsonaro em Angra e consegue, né? Com o Bolsonaro, ainda Bolsonaro antes da prisão domiciliar, ele consegue essa promessa de apoio, e a coisa desanda com Washington Reis. E como o Nogueira lembrou, quando no dia seguinte da exoneração, a reunião com Flávio Bolsonaro e em Búzios, Flávio Bolsonaro pede diretamente a ele: reconduza, por favor, o Washington ao cair. Ele fala não. Né? Castro, quando volta, o circo está armado, né? Pegando fogo. Não foi combinado com ele, como o Orlando citou aí, o grande gênio de futebol Mané Garrincha, né? Não combinou com os russos, né? Castro apalavrou com os Bolsonaro que ia reconduzir o Washington. Há um almoço no dia seguinte, 2 dias depois da exoneração, há um almoço no Leme, no restaurante no Leme, onde Castro não vai, mas manda emissários, e a tropa de choque, encabeçada por Rodrigo Amorim, os cães de fila de Bacelar, vão dizer que se voltasse o Washington, quem sair era Cláudio Castro, sofreu impeachment. Castro vai, diz que não vai reconduzir mais, mas desde então, isso tem 3 meses, e é bom lembrar, Castro e Rodrigo, como disse, não pode mudar agora, mas nesses últimos 3 meses não se falam mais, né? Não se falaram mais. Pode mudar? Pode. Né? Pode, eu vou além, pode inclusive o próprio Rodrigo apoiar a Dado Paz. Isso não está fora do radar. Então, só para pontuar essas coisas, né? Agora, em relação à pesquisa, o Roberto colocou, realmente, vou botar as 4 pesquisas mais recentes, né? A Real Time Big Data, que é a mais recente, a anterior a ela, Atlas Intel, a anterior Paraná Pesquisa, Instituto Paraná, e a anterior a Coesp, Prisma Nacional, com alguns recortes estaduais, inclusive no Rio de Janeiro. Essas pesquisas, pais, assim, o que há em comum nelas? Pais lideram todas com larga margem. O que há mais em comum entre elas? E aí eu vou chegar à minha pergunta. O único adversário, hoje, competitivo contra a Paz, é Flávio Bolsonaro. Quando Flávio entra na lista para governador, ele bate facilmente 2 dígitos, né? Chega até 20 pontos em algumas simulações. Só que Flávio também lidera as pesquisas ao Senado, e não é novidade para ninguém que o Senado é o objeto de... A noiva cobiçada, se Vladimir é noiva cobiçada aqui no Rio, a noiva cobiçada pelo bolsonarismo é a presidência do Senado. Né? Por quê? Porque é lá onde, constitucionalmente, o Supremo pode ser enquadrado. É lá onde, constitucionalmente, você pode fazer impeachment de ministro do Supremo. E fica aquela coisa, né? Jurista e tal, até debate ali no grupo. Porque vai ter que passar pelo Supremo. Cara, o impeachment na cabeça do Constituinte, de 88, de presidente, é só abstração. Aí veio o Collor e veio Dilma. Né? Hoje faz parte do nosso cotidiano. Mesma coisa para acontecer com o Supremo. Né? Enfim, e em relação ao que o Roberto fala de Washington Reis e o Rodrigo, há inversões. Eles aparecem empatados, algumas pesquisas na segunda posição, sem Flávio, algumas Rodrigo na frente, outras Washington na frente. E Nogueira lembrou bem, o Washington hoje não pode, mas isso está sob revisão. Isso está com Flávio Dino, que tem, segundo os analistas falam, de Brasília, já um lobbyzinho feito por Gilmar Mendes com Flávio Dino para liberar o Washington. Né? E o Washington declarou, inclusive nesse dia que eu passei no Rio, vi no Rio, que se ele for candidato, Vladimir certamente é o vice dele. Né? Enfim, coloquei várias questões. Né? Eu quero saber o seguinte, Flávio Bolsonaro, se vocês concordam que Flávio é mais competitivo contra Eduardo Paes, como é que ficaria essa competitividade, sendo ele favorito ao Senado, sendo o Senado objeto de desejo do bolsonarismo, e entre o Washington e o Rodrigo especificamente, qual o juízo vocês fazem dessa crise?
Você começou pelo Roberto agora, né? Comecei pelo Orlando agora. Peraí, desculpa, só um segundo, desculpa. Eu comecei pelo Roberto. Então começa pelo Orlando. São 3 perguntas, Orlando. Tá certo. Eu acho que em relação a Flávio, essa última que você falou sobre a possível candidatura de Flávio ao governo do Estado, eu não acredito. Flávio, dos 3 irmãos com mandato, dos 3 filhos com mandato, né, ele, o Eduardo e o Carlos, é o mais habilidoso na política, é o menos belicoso, ou como diria Zema, menos beliscoso, né? Ele, na minha opinião, ele não vai trocar uma eleição certa para o Senado por uma disputa com o Eduardo Paes, em que ele pode ir para o segundo turno, pode disputar com chance, mas não é algo certo como a eleição dele para o Senado. Segundo, o Flávio não tem uma relação ruim com o Eduardo Paes. Nos bastidores, eles se conversam. Então, eu não vejo possibilidade, nesse momento, do Flávio assumir uma candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Eu acho que ele será candidato ao Senado e será reeleito, com muita folga. Em relação ao movimento do Washington e a possível solução da questão jurídica, né? Como o Aloysio muito bem colocou, o ministro, que é conhecido por atuar como lobista de algumas causas, que é o Gilmar Mendes, né, causas internas, políticas, né, as informações dão conta de que ele está mergulhado de cabeça na tentativa de tirar do Washington esse impedimento. E é uma coisa interessante que eu soube só recentemente. Na realidade, a ação que impede o Washington é uma ação civil, não é uma ação eleitoral, diretamente, por conta de uma questão ambiental em que eram vários indiciados e vários réus, todos foram absolvidos, exceto o Washington, segundo eu apurei, porque ele trocou de advogado no meio e perdeu o prazo recursal. Então, é uma situação, e parece que esse é o argumento técnico-jurídico que embasa o caminho político de o Supremo rever essa condenação. Se o Supremo confirmar essa revisão, eu acho que o Washington é candidatíssimo. E é um candidato não para ganhar a eleição, porque ele não tem na minha opinião, não tem essa força, mas é um candidato que tem condições de ir para o segundo turno, né? E pode atrair, por exemplo, o Vladimir. Mas hoje, eu não acho que o Vladimir siga esse caminho. Eu acho que o Vladimir ainda tem tempo, até abril, muita coisa ainda pode acontecer. E a terceira pergunta, qual foi, Aloysio? Me perdoe. Como é que você vê essa competitividade? Você meio que respondeu, né? Essa competitividade de Washington, ali, quer dizer, eles estão ambos bem distantes, Rodrigo e Washington, bem distantes de Eduardo Paes, mas, assim, eles estão próximos, algumas, sempre na margem de erro, algumas o Washington está na frente, outros o Rodrigo está na frente. Não, eu diria que nessa questão, entre o Washington e Rodrigo, o Washington já foi testado e aprovado nas urnas em disputas eleitorais para mandatos executivos. Não apenas com seu próprio nome, mas com o nome da família. Essa última eleição do ano passado de prefeito em Duque de Caxias foi um arraso. Ele conseguiu eleger o Netinho Reis, que é uma figura que não tinha nenhum passado assim, conhecido, e ele elegeu no primeiro turno com o pé nas costas, enfrentando candidaturas como a do Zito e enfrentando outras alianças na região. Então, o Washington, em termos de disputa eleitoral de poder executivo, de cargo majoritário, o Washington já demonstrou ter mais pegada, ter mais força do que o Bacelar, que nunca disputou uma eleição assim, como o Roberto muito bem lembrou. Então, eu acho que, nesse sentido, ele sendo candidato,
é muito natural que a família Bolsonaro o apoie, mesmo que só não apoiaria se ele não fosse candidato num possível acordo entre o PL e o Eduardo Paes. Mas com ele no jogo, esse acordo PL-Eduardo Paes também fica mais dificultado, né? Então, eu acho que o Washington, ele conseguindo resolver a questão jurídica, ele é um candidato forte, não para ganhar, forte para atrair apoios, forte para ajudar a eleger uma bancada de deputados federais em torno da sua candidatura, porque numa eleição, a candidatura majoritária a presidente e a governo do Estado, nas eleições gerais, elas têm o potencial de puxar votos para a nominata de federal e de estadual. Em 2022, por exemplo, o voto de legenda no PL, aqui no estado do Rio de Janeiro, foi um absurdo, em termos de percentual, foi muito alto. O pessoal foi lá e votou 22, não escolheu nenhum candidato, votou 22 para deputado federal e 22 para deputado estadual. Então, é muito forte. E aí pode trazer essa perspectiva. Hoje eu acho que é 15, não é 22. Roberto? Bem, concordo com tudo que o Orlando disse, não vou repetir aqui, né? Eu só queria destacar um aspecto sobre a possível competitividade, a provável maior competitividade de Washington Reis como candidato, né? Apoiado pelo bolsonarismo, indica uma certa incompetência política, não sei se vocês concordam com isso, mas uma certa incompetência política do bolsonarismo no seu principal reduto eleitoral, que é o estado do Rio. Claro que isso pode se explicar por razões que o bolsonarismo não controla, como o governo de Cláudio Castro, que não é um governo bolsonarista puro sangue, mas a própria estratégia de concepção do bolsonarismo de ser sempre puro sangue, a nível nacional, né, tem se revelado um problema grave, né, e a nível estadual também. Vamos comparar com dois estados aí, onde, por exemplo, pega São Paulo do PSDB, na década de 90 e até meados dos anos 2000, o PSDB tinha brigas internas ali, Serra, Alckmin, mas não perdia uma eleição. O PT na Bahia, depois que Jacques Wagner ganhou a eleição em 2002, consolidou a sua hegemonia. E o bolsonarismo, com a vantagem eleitoral, aí, com o voto de legenda que o PL teve, como o Orlando acabou de dizer aí, chega na eleição de 2026 sem um candidato, realmente sem um candidato escolhido de dentro e realmente competitivo. Isso se explica, em parte, a meu ver, pela gestão de Cláudio Castro, pela a avaliação não tão positiva assim dela, mas ela também não é, a avaliação do governador não é tão baixa, mas pela incapacidade do bolsonarismo, do movimento tão jovem nesse sentido, de preparar novas lideranças, de escolher prioridade. O principal nome, de fato, não tem como principal opção ir para o governo, né? E fica uma eleição até aqui, onde quem vai ser o melhor candidato para perder para o Eduardo Paes. Né? Não é para ganhar, é o melhor candidato para perder com objetivos outros, como bancada, que são objetivos politicamente significativos. Mas para a força que o bolsonarismo tem no estado do Rio, chegar até o ponto de ter que fazer um acordo com o Eduardo Paes, quem sabe para não perder de modo muito vigoroso, é digno de nota, de uma incompetência política que o bolsonarismo tem tido nos últimos anos e, eu diria, felizmente, até mostrando a sua incapacidade de liderar, né, uma direita, uma ultradireita tão poderosa como a que tem crescido no Brasil e no Rio. Né? Eu concordo com todo o processo de Orlando sobre a análise de conjuntura, só queria acrescentar mesmo esse ponto. Se o bolsonarismo tivesse um pouco mais de competência, Eduardo Paes não estava nessa situação aparentemente tão confortável, porque ele não me ligava a Lula, no estado onde Lula não é popular, né? Só para reforçar isso, um ponto que o Orlando falou, eu, na hora, cheguei até a anotar, mas acabei passando. A frase foi de Malafaia,
de Eduardo Paes, mexeu com o Malafaia, mexeu comigo. Né? Para quem conhece, eu sei que o Orlando conhece bastante, bastidor carioca, né? E Fluminense, por gravidade, né? Embora vocês achem que vocês são capital da República ainda, e esqueçam que a gente é tão fluminense quanto vocês, mas talvez fosse melhor se a gente tivesse ficado com o Espírito Santo. Mas, enfim, somos outro programa. Em 2018, Paes talvez não tivesse a vantagem que tem hoje no SPC, mas tinha uma grande vantagem. Né? Houve, eu acho que o Orlando sabe disso, uma reunião na quinta-feira, antes do primeiro turno foi no domingo, na quinta-feira, entre os 5 principais pastores neopentecostais do Rio de Janeiro. A votação era Índio da Costa ou Witzel, e foi 3-2. Naquela época, o WhatsApp ainda não restringia para 5. Isso vai passar a existir por conta da influência da Índia, onde houve problemas com a Índia, porque a Índia é um país enorme, né? O WhatsApp lá, sem esse bloqueio, gerou problemas eleitorais. A Meta não queria perder a Índia, botou a regra, isso tornou mais difícil. Mas ali, naquela reunião de quinta-feira, houve os disparos de WhatsApp, que foi aquele atropelo de Witzel no final ali, né? Então, gato escaldado tem medo de água fria, né? Paes, ele fechou bem ali para que isso não aconteça, a possibilidade disso não acontecer de novo com Malafaia. Mas, perdão, Nogueira, vamos para o nosso canavial. Não, é sensacional. E esse debate, esse exercício que a gente faz aqui, na tentativa de elucidar um pouco essas jogadas do tabuleiro político, esses movimentos do tabuleiro político, ela dá umas sacadas fantásticas. O Roberto acabou de falar agora, está se escolhendo quem vai ser o melhor candidato a perder para o Eduardo. Sensacional, isso é um espetáculo. Ouvi outro dia também aqui, se o Eduardo Paes não for agora, esquece, não vai nunca. Então, assim, se bem que Lula fez isso, né? Foi só depois de várias. Mas vamos lá, deixa eu tentar buscar aqui, era o outro papelzinho, mas esse aqui eu consigo também já tentar trazer para vocês analisarem para a gente, e vou tentar encurtar, como que vocês conseguem ver o tabuleiro político da região para deputados estaduais e federais. Campos tem hoje um deputado federal suplente, e está no cargo, que é o Caio Viana, e tem 4 estaduais, o Rodrigo Bacelar, o Thiago Rangel, a Carla Machado e o Bruno Dauaire, que apesar do título estar em São João da Barra, ele o domicílio eleitoral, ele teve 40 mil votos em Campos. Então, eu quero pedir a vocês que tentem projetar e analisar esse cenário, como que ficará Campos nesse cenário e como que ficará a região também, com quantos estaduais, com quantos federais vocês conseguem tentar projetar aqui para 2026. Se me permite só colocar uma situação, pelo menos 2, dos líderes, o Vladimir e do Rodrigo. O que eles decidirem lá em cima reflete cá na região. Por exemplo, se o Vladimir de fato, né, venha a vice-governador, ele lança a Tassiana, que inclusive agora faz aí o seu movimento e está certa, já tem até podcast, essa coisa toda, e se comunica muito bem, trabalha aí, né, muito bem essa questão popular. E aí vem a Tassiana como federal e 3 já também meio que pré-definidos, o Bruninho Dauaire, que é o candidato do prefeito, Vladimir, o Thiago Rangel já também batido o martelo para ele ser o candidato a deputado estadual. Thiago Virgílio. Thiago Virgílio, e, obrigado, Luiz, o Thiago Virgílio, que é um pré-estadual do Vladimir, e então, por fim, o Caio Viana, que andou estremecido depois que o Vladimir revelou nas redes sociais que o Caio andava sumido. Mas nada melhor do que uma emendazinha para poder botar, né, a conversa em dia. Os dois já se reuniram, estiveram juntos recentemente, não falaram de eleição, mas ao vivo, claro, ali para as redes, mas o Caio
teve com Vladimir e parece que a coisa voltou a se acertar, pelo menos do que deu para perceber com aquela postagem onde o Caio destina uma verba de 2 milhões para Campos. E aí vem essa questão da parte do Rodrigo Bacelar. Ele vindo a governador, ele lança o chefe de gabinete dele como pré-candidato a deputado, que é o Márcio Bruno. Ele vindo para o Tribunal de Contas, aí ele vai lançar o irmão, provavelmente, como pré, que é o atual vereador em Campos, o Marquinho. E também Márcio Bruno e outros, até a própria delegada Madeleine, enfim, que está trabalhando hoje, está à disposição na Assembleia Legislativa. Para encurtar mais a conversa, tem outros nomes. O Quaquá tem feito aí um esforço em torno de um candidato, pré-candidato também, que é vereador em Campos. O próprio Cassiano Tavares também, o Marquinhos do Transporte é pré-candidato, o Leon, pelo PDT, também vereador em Campos, seria pré-candidato. Então são alguns nomes que surgem aqui de Campos e da região que eu gostaria que vocês projetassem, e só pedir para a gente lembrar agora, começar com o Orlando Tomé novamente. Não, alguns nomes que vocês citaram não são do meu conhecimento assim a miúde, né? Mas, olhando o cenário político da região e das últimas eleições, a gente tem caminhado no sistema eleitoral proporcional no Brasil, para o legislativo, cada vez mais para ter uma representação informal de forma distrital. O que eu quero dizer com isso? Apesar do sistema ser proporcional, ou seja, as pessoas votam em nomes ou em legendas e a soma dos votos daquela legenda ou daquela federação partidária, que é uma novidade que substituiu as coligações, define a quantidade de eleitos e eleitas e a ordem é a ordem da votação naquela nominata. Apesar disso, as candidaturas que representam distritos, regiões, territórios, têm cada vez se mostrado mais competitivas e eliminando ou reduzindo sobremaneira o espaço das chamadas candidaturas de opinião. Posto isso, se a gente for dividir o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, em termos do peso eleitoral, pelos seus distritos, pelos seus territórios, a região norte do estado, sob os dois polos, né, a partir dos dois polos principais, que é Campos dos Goytacazes e Macaé, ela tem um peso eleitoral, mas que não tende, na minha opinião, a se expandir. Eu acho que a tendência é que nós tenhamos uma representação semelhante à que hoje temos tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Por que eu digo isso? Porque cada vez mais o peso político-eleitoral da região metropolitana, particularmente Baixada Fluminense, tem sido muito expressivo. E tem sido muito expressivo, em grande parte, pelo peso que representa, pela influência que tem as organizações criminosas dominando territórios nessa região. Então, é muito difícil você competir com nessas condições. Então, eu acho que a tendência é que nós, por exemplo, em Macaé, nós, durante algum tempo, tivemos uma votação expressiva de quem não se reelegeu na última, que foi o deputado Cristino Áureo, que sempre teve uma boa presença em Macaé. Mas ele tinha votos espalhados na região, e votos também fora da região. Né? Eu lembro da época me foge o nome agora, um que foi Paulo Feijó, foi deputado há alguns anos, alguns mandatos, e que acabou sendo tragado por uma série de problemas. Então, eu acho que a tendência no caso da Câmara Federal, ainda que o STF tenha mantido o número de cadeiras em 46 para o estado do Rio de Janeiro, que manteve a atual distribuição, eu acho que é muito difícil haver um crescimento relativo da presença da região norte na bancada federal de 46 deputados.
mesmo com o peso político de um prefeito como Vladimir ou de um presidente da Alerj como Rodrigo Bacelar. No caso da Alerj, com isso eu concluo, eu acho que existe uma maior possibilidade. Até porque a gente tem tido uma queda no padrão de representação política no Brasil, em que os parlamentares, e até mesmo no Senado, eu cheguei a escrever isso numa das minhas colunas, cada vez mais a gente tem tido parlamentares no plano federal, e na Alerj não é diferente, que são como se fossem vereadores estaduais e vereadores federais. São parlamentares que estão mais preocupados com as questões comezinhas, em alguns casos, aquilo que eu chamo de... Eu não, muita gente chama de vereador despachante, aquele que fica resolvendo o problema do calçamento, da iluminação, do que propriamente parlamentares que se preocupem com a questão mais geral dos marcos de poder, dos marcos regulatórios da legislação. Então, eu acho que no caso da Alerj, é possível, pelo peso tanto do prefeito como do Rodrigo, que Campos consiga aumentar a sua representação na Alerj, diferentemente da Câmara Federal. Essa é a minha percepção. Roberto? Desculpa, Roberto, com a benção aqui da sua mãe, da Maria das Graças, aqui no Face. Deus te abençoe, meu filho. Dê juízo. Não, juízo é pra minha conta, tô brincando. Amém, mãe. Obrigado. De fato, acho muito difícil sempre. É mais um exercício de opinião mesmo, baseado na experiência com o assunto, prática, sobretudo como o Orlando tem e eu não tenho. Por isso, mais uma vez, eu vou dizer confortavelmente que concordo com ele. Né? Mas, de fato, os argumentos dele são muito bons, porque não tem como você imaginar uma expansão para deputado federal se o eleitorado não cresce e se não há um foco, uma transferência do foco de poder executivo para a região, como seria o caso, por exemplo, se Vladimir fosse candidato a governador ou vice-candidato, talvez um puxador de voto, por exemplo, como Garotinho exerceu, né, esse papel de puxador de voto para o Executivo Federal quando foi candidato ao governo. A nível estadual, sim, me parece possível, dado o peso dessas duas lideranças no Estado. E aí eu queria tocar no tema de que Orlando menciona, né? A gente tem que ter muito cuidado para tocar nesse assunto. Eu mesmo já o abordei de um modo um pouco afoito lá no grupo, né? Mas a relação entre criminalidade e eleição não pode ser ignorada, não só no Brasil, né? A gente não pode achar que o que acontece em muitas assembleias estaduais já não aconteça na Câmara, ou já não esteja em via de se consolidar, né? Palavra-chave, protagonismo do PCC, mas do Rio, né? Como todo mundo sabe, mas a gente não está aqui acusando ninguém, não está dizendo que A ou B tem compromisso com o crime. A gente não pode deixar de tocar, no entanto, nesse assunto, né? Porque compromete demais a representatividade, compromete demais aquele elemento básico da democracia, que é a liberdade do voto, né? Você, como candidato, não poder entrar para fazer campanha em certos espaços, você, como eleitor, não poder exibir, exprimir, né, a sua preferência por um candidato diferente daquele que tem o apoio de quem domina o território, ou ele mesmo domina, né? E isso se reflete na qualidade de uma assembleia legislativa que nos últimos anos tem sido pau a pau na disputa com os nossos últimos governadores para saber quem é da qualidade mais baixa, né? Então, concordando com o Orlando, acrescenta aqui esse julgamento moral, digamos, né? Um julgamento moral, sim, e que eu não tenho muita esperança de que melhore, né? Porque mais do que ter representante de Campos ou de qualquer região, seria muito bom se a gente tivesse menos representantes do crime organizado. Está na hora de acabar o bloco, a gente tem muito que falar no próximo. Só uma pergunta, se pudesse resumir.
como o Nogueira lembrou, a gente tem hoje um federal que não é eleito, ele é suplente, né? Mas está exercendo mandato, que é o Caio. E por falar nisso, acabei esquecendo de falar, melhoras aí, Arnaldo. Ele mora no meu prédio, eu cheguei aqui com a história, antes de saber pelo jornal, fui saber, chegando na portaria do meu prédio, ele é meu vizinho, né? Melhoras, Arnaldo, político muito querido, neurocirurgião brilhante, né? Mas como vocês veem essa coisa de como esse projeto que campos e região possam fazer em número, um federal e quantos estaduais manter, esses 4, ampliar, só isso. Agora com o Roberto. Como fazer para Não. Se você acha que nós temos hoje um federal e 4 estaduais, ok? Você acha que a gente pode... sendo que esse um federal ele não conquistou mandato, ele está exercendo na suplência. Você acha que a gente pode manter isso? A gente tende a diminuir? A gente tende a crescer? Eu acho que a gente tende a manter, né? Eu acho que o Corrão quis falar com consolidação, seria consolidar, porque Campos sempre teve, né, pelo menos um federal eleito diretamente. Eu acho que, a não ser que haja uma disputa muito acirrada entre os dois grupos, mas eu acho que com o apoio de Vladimir, Caio tem todas as condições de conquistar um mandato sem ser suplente, né? A nível estadual manter, mas a nível federal, nessa situação atual, consolidar, né, como mandato eleito mesmo, o mandato do deputado federal que a gente já tem. Orlando? Eu acho que mantém, elege um parlamentar federal com dificuldade, mas elege, e acho que pode ampliar a bancada estadual. Eu acho que pode sair de 4 para 5. Porque se a divisão entre os dois grupos protagonistas de Campos dos Goytacazes dificulta a eleição de um federal, porque o quociente é maior, porque são menos vagas, no caso estadual, eu acho que tem possibilidade desse bolo ser dividido e passar de 4 para 5. Só para lembrar, Nogueira, antes de acabar, que Vladimir deve apoiar a esposa Taciana federal. E se ela vier, ela tem boas chances de conquistar o mandato. Ele já falou, se comunica bem, né, é popular. E se Rodrigo, se a gente discutiu aqui, pode ser TCE, pode ser governador, pode ser também federal. Pode. Então, se Rodrigo Taciano, hipotético, vier a federal, nós temos reais chances de ter 2 deputados federais na própria legislatura. Posso botar mais uma peça nesse tabuleiro? Pois não. E Garotinho, que também chegou a anunciar que pode ser um pré-candidato a deputado federal. Garotinho também, mas Garotinho está mais no Rio algum tempo, né? E Garotinho acho que vai implicar muito em divisão interna no grupo, né? Eu acho que Garotinho e Larissa com Taciana, os olhos verdes vão voltar. Vão voltar. A gente torce para que fique em paz, é bom deixar claro. Cláudio, Luiz, só um comentário. Eu acho, Luiz, que se acontecer esse cenário de Taciana e Rodrigo, os dois a federal, na minha opinião, corre o risco de não eleger nenhum dos dois. Ao contrário. Tá? É possível também, né? É possível, né? Eleição, é isso aí. Gente, aqui... Mas eu cobro depois. Se sair, eu aposto que os dois se elegem. Isso é palpite, né? Avaliação, não dá para gravar. Mas qual é a razão de eu achar isso, de eu fazer esse comentário? É porque você vai dividir um eleitorado e a tendência deles conseguirem votos fora da região também é menor, entendeu? Para poder eles precisam sair, eles precisariam sair eleitos da cidade. E aí eu acho que os dois, pela quantidade de eleitores da cidade, pode nenhum dos dois conseguir esse número que seria o número mágico para eleger, só isso. Só lembrar que
Claro, você é estrategista, você conhece muito, a gente está aqui só colocando dados. Só lembrar que o Rodrigo Bacelar foi eleito com 90, arredondando para 90 mil votos, dos 90 mil, 70 mil foram fora de Campos, aproximadamente, tá? Então talvez ele tenha mais chance até de angariar esses votos fora de Campos do que a própria Tassiano, que talvez seria base maior aqui. Enfim, são projeções, né, que a gente pede a vocês. São 8h39, gente, 2 minutos para a gente ir para Brasília, ou ir a Brasília, né, falar sobre, e os Estados Unidos também, falar da química entre Trump e Lula e as eleições a presidente da República, né, como é que vocês conseguem enxergar esse momento aí, depois de 9 de julho, 7 de setembro, 21 de setembro, enfim, datas que marcaram aí, né, momentos importantes nesse tabuleiro político. 8h39, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltaremos a seguir com Folha no Ar. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social